Olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, seja com você e com a sua família. Você já se perguntou qual o significado dos sonhos? Qual o papel dos sonhos nos planos de Deus? E o que a história de José nos diz sobre isso? Você é o nosso convidado para a recapitulação da lição dessa semana, lição 11, José, o mestre dos sonhos. Fique conosco. Deus tem bênçãos para você no estudo dessa preciosa lição. Olá, é sempre uma alegria estarmos juntos para recapitular a lição da Escola Sabatina. Estamos nesse trimestre estudando as preciosas lições sobre o livro de Gênesis. E hoje vamos continuar estudando a lição número 11, José, o mestre dos sonhos. Nós temos a alegria de receber aqui para esse estudo Pastor Pires e Pastor Heber. Pastor Pires, bem-vindo mais uma vez. Suas palavras aí de cumprimento àqueles que nos assistem. Olá, como o pastor falou, meu nome é Antônio Pires, eu sou da área de Teologia Aplicada aqui no Salt Faama. Estamos juntos aqui para participarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Obrigado, pastor. Temos também o pastor Heber Monteiro. Pastor, suas palavras aí de cumprimento. Olá, pastor, obrigado pelo convite. Os que estão assistindo, como o pastor mencionou, meu nome é Heber, sou pastor, professor de teologia, atuo no seminário aqui na área da coordenação e tenho o privilégio de estar aqui mais uma vez para continuarmos estudando essa lição tão importante. Colegas, é uma alegria recebê-los aqui mais uma vez e que Deus nos use nesse momento, para recapitularmos essa preciosa lição. Como nós temos feito, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Pastor Heber, pode dirigir uma palavra ao Senhor? Sim, vamos fechar os olhos. Querido Pai Celestial, nós agradecemos a Ti mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a Bíblia através desse guia de estudos que é a lição da Escola Sabatina. Amém. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e nos ajude a compreender melhor a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que nos assiste, nós vamos começar relendo o verso-chave da lição dessa semana, que está em Gênesis capítulo 37, e o verso 19, ali diz: os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Pastores, a lição dessa semana começa uma série de lições que nós vamos recapitular alguns episódios muito importantes da vida de um dos principais personagens ali de Gênesis, José, também conhecido como José do Egito. E a lição dessa semana nos traz uma recapitulação de quem foi José. Então, pastor Pires, quem era José, pastor, segundo o relato bíblico? Ok, José era filho de Jacó, com Raquel. E por causa de ser filho de Raquel, que era a preferida de Jacó, ele foi tratado de uma maneira diferente dos outros irmãos. E por isso o seu pai, ele apoiava, ele fazia com ele o que não fazia pelos irmãos. Aquilo gerou assim várias polêmicas no lar, porque o Jacó, ele entra na terra, fica ali na terra, diz assim que Isaac foi forasteiro, mas Jacó ele se fixa na terra, e ao se fixar na terra, trouxe vários problemas para a sua própria família, inclusive o fato de que os irmãos começaram a desprezar José pela maneira como o pai o tratava, pela maneira que o pai o mimava. Esse mimo tornou-se tremendamente destrutivo ali para a família. Ou seja, segundo o relato bíblico, e Ellen White trabalha isso no Patriarcas e Profetas,
Jacó, o ancião Jacó, o idoso Jacó, ele tinha uma certa proximidade, preferência pelo menino, né? Por justamente ser o filho da sua velhice, é dito ali, por ser o filho da sua velhice. Ele via nele, o via com certo carinho, com certa preferência, né? E isso, sem dúvida, teve um impacto, né, pastor? Um grande impacto. Um impacto tremendamente deletério assim na família, porque os irmãos notavam que o pai, ele mimava, ele apoiava, ele fazia tudo por José. E nós vemos o pai até dando para ele uma roupa, uma veste festival, que era uma veste de príncipes, o que não deu para os outros irmãos. E aquilo causou ciúme nos irmãos. Interessante, né, essa questão da veste, porque a túnica que é dito que ele deu para José era uma túnica usada por pessoas com muita distinção naquele tempo. Então, ao dar aquela túnica para José, ele estava, na verdade, distinguindo ele dos irmãos, e isso provocou, sem dúvida, muita inveja, né? Havia a questão da primogenitura, né? E da maneira como Jacó tratava José, parece demonstrar que ele era o preferido para a primogenitura. E ele era um dos mais novos, certo? E isso causou uma disfuncionalidade na família. A família tornou-se uma família disfuncional e, na sequência, nós vemos os prejuízos que isso trouxe. Pastor Heber, essa relação de Jacó, essa relação de preferência de Jacó com o filho José, que impactos, pastor, o texto bíblico nos diz que isso trouxe para a relação entre José e os demais filhos de Jacó, seus irmãos? Então, numa família, especialmente numa família grande, como a família em questão aqui, é natural que haja diferença entre os irmãos. Mas nesse episódio particular, a gente percebe que a distinção excessiva, a preferência claramente demonstrada do pai por José, causou entre os demais irmãos um certo ciúme, uma certa diferença entre eles. É possível que José aproveitasse também dessa proximidade com o pai, dessa preferência com o pai, e de repente relatasse certas situações, né? Fosse meio que o fofoqueiro da família ali, trazendo os erros dos irmãos mais velhos. Então, todo esse cenário criou um mal-estar entre os irmãos. Mas na frente nós vamos ver ali que há uma segunda situação agora, quando ele começa a ter os sonhos, que faz com que os irmãos demonstrem de maneira mais clara essa diferença, essa dificuldade em aceitá-lo realmente ali no grupo. É interessante isso que você pontua, porque o texto bíblico e o texto do Espírito de Profecia coloca de maneira muito clara que, se por um lado José de fato inspirava confiança no pai, e por isso o pai, por várias vezes, pedia para que ele observasse, para que os irmãos. Por outro lado, me parece que José, às vezes, levava isso um pouco além. Se aproveitava ali um pouco, né, da situação, da confiança do pai. E isso, a senhora White diz que várias vezes José trazia para Jacó o relato do que os irmãos fizeram de errado. E houve até uma ocasião, ela diz, que Jacó chamou os irmãos e falou com todo cuidado com eles, mas falou firme. Ela diz que daquele momento em diante, que eles passaram a nutrir uma animosidade contra José, né? Parece que houve uma ruptura ali nesse momento entre os irmãos, e os irmãos, eles começaram ali a colocar José de lado e começaram a ter uma certa ira contra José, né? Agora, pastor Pires, com relação à parte de segunda-feira, quando fala aqui, o ataque a José. Até que ponto um coração não regenerado pode ser perigoso e mau? Pastor, como é que foi como se deu no relato bíblico ali, essa resolução dos irmãos em quererem, no primeiro momento, matar José?
quando você lê essa parte, isso é meio chocante. Porque, como o pastor Heber falou, tem uma certa animosidade entre irmãos. Eu sou de uma família nós somos 9 irmãos. E tinha aquelas brigas, né? Aquela coisa, um brigava com o outro e tudo, mas nunca assim para querer o mal e como houve, o que aconteceu aqui. Foi uma coisa assim muito chocante o fato de que eles veem o irmão chegando e agora eles desdenham do irmão e agora já planejam matar o próprio irmão, planejam matá-lo, vamos acabar com ele aqui agora. Isso é uma coisa que a gente olha, a gente vê como que o mal vai sendo nutrido no coração das pessoas e como que isso pode gerar um mal maior, como aconteceu aqui. Então, José, em primeiro momento, ele é lançado numa cisterna, não porque todos queriam isso, todos queriam matá-lo logo de cara. O Rubem foi o primeiro a interceder, olha, eu vou dar um jeito aqui, vamos colocar ali, depois eu dou um jeito, tiro e mando o menino embora. Mas o primeiro momento, eles já queriam ter acabado ali a situação. E sim, quando o mal é nutrido no coração, a que ponto uma pessoa pode chegar? A que ponto uma família dessa pode chegar? E nós vemos que isso aconteceu ali na família de Jacó. Interessante, pastores. Ali no Patriarcas e Profetas, é dito que naquela época era muito comum naquela região os pastores terem que migrar de região para região para que os seus animais pudessem ter pasto, né? E é dito que os filhos de Jacó tiveram que levar o rebanho para a região de Siquém. E nós nos lembramos no texto bíblico, não faz muitos capítulos aqui, que houve aquele assassinato em massa dos filhos de Jacó, perpetrado ali pelos filhos de Jacó contra os siquemitas. E como demorava para mandar notícias, o velho Jacó ficou preocupado com os filhos, né? E o filho que ele pediu para ir buscar notícias foi José. E tem um detalhe aqui, pastores, que é muito interessante. José viajou 75 quilômetros. Para uma viagem a pé, com alimentos em cima de um mulo, né, de um jumento, não é uma viagem simples. Ele viaja longe. Isso mostra no José assim, que cumpre cabalmente as ordens do pai. E ele vai até Siquém. E quando ele chega ali em Siquém, o que o texto nos diz? Que ele é avisado que os irmãos não estão lá mais. Eles estão numa outra região. O detalhe, dali até a nova região onde os irmãos estão, são mais 22 quilômetros. E ele vai onde estão os irmãos, para cumprir fielmente a ordem do pai, porque ele podia, como qualquer filho, ter voltado e dito, olha, eu não os encontrei no lugar onde o senhor falou que eles estavam. Então pronto, cumpri minha... Né? Mas José tinha essa característica de ser obediente, né? E ele vai chegando, e aí vem o episódio que nós conhecemos, que é muito impactante, né? E você que nos assiste aí, está estudando a lição dessa semana, você se impressiona com isso, que quando os irmãos o veem, os irmãos se lembram de algumas coisas. Pastor Heber, do que os irmãos se lembram quando veem José chegando? Para ter esse desejo que o pastor Pires menciona aí, esse desejo assim incontrolável de matá-lo, de destruí-lo. O texto dá a pista, né, quando no verso 19, que é o verso de memorizar dessa semana, o verso diz que os irmãos disseram um ao outro, lá vem o tal sonhador. Aqui você tem uma expressão de desdém, né, o tal. Não é o irmão sonhador, é o tal, né? O que se acha, seria na linguagem que se usa hoje, né? Ele pensa que é o cara, né? Então, e o sonhador é referência aos episódios anteriores em que José ele recebe sonhos que o pai havia percebido ser uma mensagem de Deus ali, embora o pai repreenda ele na frente do grupo ali para manter a moral da família, mas o texto diz que o pai guarda isso no coração, então ele percebe que existe um quê de profético naquilo ali.
E o que se consiste esses sonhos, né? O texto bíblico descreve que são sonhos em que tanto José como o próprio pai compreende, que se refere à família em que os irmãos e o próprio pai é colocado numa condição de dependência econômica ou até mesmo de serviço a José. E isso deixa os irmãos muito aborrecidos, porque, afinal de contas, José é um dos filhos mais novos, já é preferido pelo pai. O pastor Pires mencionou um pouco mais cedo hoje, aqui nesse comentário, sobre a questão da primogenitura. Já existe um precedente na família da primogenitura ser dada para alguém que não é necessariamente aquele que tinha o direito legal. E aí toda essa coisa começa a fermentar ali na mente dos irmãos. Então, quando eles o veem chegando, todas essas coisas vêm à mente. É possível aqui, o texto não me deixa ir além disso, né? Mas é possível também que outros episódios de diferenças entre eles, das falas do irmão em relação a eles com o pai, tenham vindo, e alguns deles, em vez de ter pensado, viajou de tão longe para saber se nós estamos bem, alguns podem ter pensado, veio tão longe para levar fofoca para casa. Tudo isso junta no momento em que os irmãos estão distantes. E a gente vai ver nos relatos seguintes que eles estão distantes do ideal divino, da comunhão com Deus, e isso faz com que eles conspirem. Essa palavra aqui é uma palavra-chave também, né? Porque conspirar significa que foi de caso pensado, planejado, premeditado. Não é uma coisa que, no impulso, se zangou com alguma coisa e, não, vamos dar fim nesse... Não, é coisa pensada. Então, isso também nos mostra que as disfuncionalidades dessa família, que já vem de longa data, elas vão tendo sua influência e sua carga também nas decisões e na comunhão na falta de comunhão com Deus desses jovens, né, desses rapazes ali. E, pastor Pires, aqui diz que quando os irmãos percebem, vem vindo uma caravana de ismaelitas. E, pastor, quem são os ismaelitas? Bem, os ismaelitas estão muito ligados à própria família de Jacó, né? Porque são descendentes de Ismael. Ismael era filho de Abraão, certo? Então, nós temos Isaac, era meio-irmão de Ismael, e Ismael Isaac era o pai, né, de Jacó. Então, ali nós vemos que havia uma ligação entre essas famílias. E aqueles mercadores que estavam ali eram pessoas que moravam próximos, estavam próximos a eles. Por quê? Porque, de alguma maneira, eles viviam ali naquela mesma localidade. Agora, esses mercadores que levam José para vender não são nada mais, nada menos que parentes do próprio José. Então, a gente vê assim, muita ligação da família e como que nós vemos o pecado, né? Porque nós vemos que há uma história comprida nessa questão aí. Nós vemos Agar, né? É a mãe de Ismael, e é de um caso de Abraão no caso Agar, mas permitido ali, algo que foi permitido pela própria Sara, as conveniências da situação, mas aquilo ali depois, você vê novamente as famílias se ligando. E quando essa caravana passa ali, pega José e leva José para ser vendido ali no Egito. Agora, interessante a gente pensar, né? Se a gente olhar para o texto em um momento fala assim, eis que vinha uma caravana de ismaelitas. Depois o texto diz assim, eis que ele foi vendido para uma caravana de midianitas. Interessante nós notarmos, né, pastores, e você que está em casa, que gosta de estudar a Bíblia, observar os detalhes. No texto não tem nada por acaso. Em algum momento o texto diz que eis que via vindo uma caravana de ismaelitas. Depois o texto diz que eis que José foi vendido para uma caravana de midianitas. Como entender isso? Era ismaelita ou eram midianitas? Na verdade, eram ambos. Por quê? Se a gente voltar em Gênesis 25, a gente vai ver que um dos filhos de Abraão com Quetura era Midian. E é interessante que antes de Abraão morrer, ele pega Quetura e os seus filhos, inclusive Midian, e despede eles e manda para longe, para não conviverem
ali de perto com Isaac, para evitar atritos. E se você olhar o posicionamento que o texto bíblico fala para onde Midian foi, Midian vai exatamente para o deserto de Arã. Quem estava no deserto ali já, habitando ali e já conquistando aquelas terras? Ismael e a sua descendência. Então me parece que os demais filhos de Abraão se reúnem ali, se colocam sobre a liderança de Ismael, e a Bíblia diz que eles vão viver fronteiros um ao outro. Então, é difícil, pastores, imaginar que José tenha sido preso sem manifestar a tristeza dele, sem manifestar a indignação dele. E se ele se manifestou, como é muito provável que tenha feito, esses parentes o levaram cativo, mesmo sabendo que algo errado estava acontecendo ali, né? O que mostra ali, realmente, como o pastor Pires bem disse no início, estamos aqui lidando com famílias muito disfuncionais, naqueles pontos em que não se faz a vontade de Deus, né? Isso vai tendo desdobramentos por todos os momentos, e o texto bíblico vai deixando isso claro. Pastores, o assunto está interessante, mas nós precisamos ir para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Fique aí. Sonhar, um hábito que cultivamos do início ao fim da vida. Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega nossa história e nossa garra pela vida. Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras. Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensina os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho, o de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa, de vitalidade, força, leveza e saúde? Você pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. Dez anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado: a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias. Só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos? Fama, um lugar onde os sonhos são reais. Muito bem, estamos de volta no segundo bloco da lição número 11, José, o sonhador. No primeiro bloco nós vimos quem foi José, como foi a educação de José, as influências que ele recebeu, as dificuldades que sobrevieram à vida dele em razão do excesso de cuidados do pai, da preferência mostrada pelo pai e o ciúme, a inveja que os irmãos desenvolveram. Depois nós vimos a que ponto chegou a crueldade dos irmãos, vendendo alguém do seu próprio sangue como escravo para o Egito e ainda assim mentindo cruelmente para o pai, que sofreu duramente
por pensar que o irmão era morto. Agora, pastor Pires, aí na lição de terça-feira, Judá e Tamar. Pastor, nós temos aí um ponto interessante aqui no texto. O texto termina, capítulo 37, José sendo vendido, indo para o Egito, escravo, na caravana de midianitas. Quando está no capítulo 39, José chegando no Egito e sendo comprado por Potifar. Mas, no meio aí, nós temos o episódio de Judá e Tamar, que parece não ter nada a ver. Pastor, por que esse episódio está aí cravado no meio dessa história de José? Pois é, pastor. Nós vemos aqui algumas coisas acontecem quando as pessoas começam a se desviar de Deus. Nós vemos Judá, ele ajuda ali porque ele não permite que seu irmão seja morto, mas seu irmão é vendido, mas daqui a pouquinho nós vemos ele se deslocando. Ele se desloca agora e começa a cuidar da sua própria família. E casa-se com pessoas ali da terra, de Canaã, e aquilo ali gera muitos outros dissabores que nós vemos agora na sequência dessa história e o que acontece naquele momento, quando uma nova história, como você disse, acontece ali agora, e nós vemos como que Deus, ele tinha um plano, e esse plano ele foi desfeito por quê? Porque Judá, ele se deslocou do plano de Deus para ele. E pastor Heber, quem era essa Tamar? O pastor Pires colocou aí muito bem que os desvios que Judá mostrou, e é bem verdade que Judá, a gente poderia dizer que é mais um dos filhos de Jacó que vai saindo fora do que era o plano de Deus. Mas aparece Tamar na história. Por que Tamar fez o que fez, pastor? O relato bíblico demonstra aqui que Tamar era a nora de Judá e, pelas leis em voga no período, naquela época, ela tinha alguns direitos em relação ao fato de ter se tornado viúva, ter se casado com o irmão, né, do seu primeiro marido, e tinha todo um processo ali para se garantir a descendência e o nome da família. Ocorre que os rapazes envolvidos na história não cumprem o exigido ali, e Judá demora também em tomar providência para que aquilo seja cumprido no próximo filho. Então ela acaba tomando de um artifício e para enganar o Judá, para ver se dessa maneira ela corrige aquilo que ela entende como sendo uma injustiça cometida em relação a ela, em relação à descendência do seu primeiro marido, né? Então, o fato de ser ali da terra dos cananitas, como já foi mencionado, talvez tenha sido um fator que tenha motivado a agir dessa maneira. Mas por outra forma, por outro caminho também, a gente pode lembrar que uma pergunta que foi feita, né? Por que essa história está no meio aqui? O que Judá, Tamar e os filhos de Judá e toda essa história tem a ver com José? O texto bíblico coloca ele aqui como um parênteses contrastante, justamente para mostrar, da mesma maneira como José mais adiante vai ser mostrado como alguém que é fiel a Deus numa situação de tentação, como uma mulher que não é a dele, o irmão Judá aqui cai numa tentação com a mulher que não é a dele, ainda que isso seja um mecanismo usado para fazê-lo acordar para o erro cometido anteriormente. Então esse contraste aqui ele é importante para mostrar para que lado vai José, para que lado vai o restante da família de José. Interessante. Esse é um ponto muito interessante. Nós vamos percebendo aí, a você que nos assiste, que nada é deixado aqui por acaso. E Deus vai sinalizando que no meio de tanta disfuncionalidade, no meio de tanto sofrimento, de tanta luta nessa família, aqueles que querem servir a Deus, Deus tem um rumo e um caminho para eles. Ainda que isso não seja entendido no primeiro momento. Mas Deus tem planos aqui, né? Para José, e as coisas vão acontecer. Pastor Pires, na parte de quarta-feira, aí nos falou José, um escravo no Egito. Pastor, aqui diz no texto que José foi trabalhar na casa de Potifar. Ali trabalha por 10 anos. 10 longos anos.
e ele passa por um momento de prova muito intenso ali. A primeira prova, Ellen White diz para você que nos assiste, a primeira prova que José passou quando chega no Egito é a prova da idolatria. A prova da idolatria. José foi fortemente tentado a participar dos cultos aos deuses egípcios, mas ele resiste firme. Mas a senhora White diz que outra tentação estava no caminho dele. Que tentação foi essa, pastor Pires, e como é que ela aconteceu ali? Pastor, eu acho isso muito interessante, o poder de uma decisão. Quando José foi vendido pelos seus irmãos e quando ele saiu andando ali, aquela caravana levando para o Egito, para uma situação totalmente adversa, e ele olha para as colinas por onde ele havia passado, onde seu pai vivia, e naquele momento ele tomou a decisão de ser plenamente fiel a Deus. Ele tomou a decisão de fazer a vontade de Deus, custasse o que custasse. E agora, quando ele chega no Egito, ele se torna um homem fiel a Deus. Ele estava nas condições mais adversas. Ele podia, diante daquilo, ter falado assim, Deus, ele permitiu que isso acontecesse, eu não vou segui-lo mais. Mas não, ele resolveu servir ao Senhor. E como você disse, uma situação adversa se avizinhava, que era justamente, ele deveria ser fiel em relação ao cuidado que tinha com as coisas do seu Senhor, mas também em relação à esposa do seu Senhor. E nós vemos ali que o inimigo usou a esposa de Potifar para tentar José, e José foi fiel, ele mostrou essa fidelidade que ele havia escolhido andar com Deus. Muito bom, pastor. Você comentando aí o texto da senhora White, me fez lembrar que lá nessa parte do Patriarcas, ela chama de a experiência de um dia. Ela diz que José tinha sido, e veja, você que nos assiste, coloque bastante atenção nesse ponto, porque às vezes nós somos tentados a achar que o problema estava só nos irmãos de José, mas a senhora White diz que José era mimado, né? Era cheio de si e era exigente, ou seja, era uma pessoa que não tinha paciência com os erros dos outros, e parece que justamente por isso Deus o leva para um caminho doloroso para que ele aprendesse a ter paciência com os mais fracos, né? A experiência de um dia, ela diz que foi a mudança, foi o ponto de virada de José, ela diz que foi nesse ponto aí, pastor Pires, muito bem lembrado esse detalhe aí, muito bem lembrado. Pastor Heber, qual foi o preço? Como o pastor Pires disse, José foi duramente tentado, e não foi, pastor, só uma vez não. O texto indica que ele foi tentado o quê? Várias vezes, Várias dia a dia. vezes. E eu até acho, pastor Heber, considerando aqui o texto do capítulo 39, verso 10, diz assim, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Aqui talvez tenha uma falha grande de José, né? Vir àquela casa quando a mulher que o tenta estava ali sozinha, né? Talvez sem nenhuma intenção, e a gente acredita que ele não tinha intenção, mas ele se colocou numa situação muito perigosa. Mas, pastor Heber, ele foi fiel, como o pastor Pires bem lembrou aí, e qual foi, pastor, o preço da fidelidade de José? Então, pastor, às vezes a gente tem a falsa sensação de que a fidelidade nesse mundo sempre vai ser recompensada de uma maneira boa, né? Sempre vai ser retribuída de uma maneira boa. Infelizmente, no mundo de pecado não é bem assim. Embora Deus reconheça e retribua e transforme o mal em bem, como nessa história várias vezes isso é mostrado, a grande verdade é que ainda há esse conflito, né? E o que acontece com José é o que algumas vezes acontece com outras pessoas. Embora sejam fiéis, embora Deus esteja vendo isso e procure recompensar isso, mas em termos mais práticos no dia a dia,
nem sempre essa recompensa é positiva. E José, ele é difamado aqui, e para manter ali o nome da família, o seu patrão, embora talvez não acreditando completamente, mas tem toda uma situação social para manter, né? Ele vai e coloca José na prisão. E José paga esse preço de mais uma vez ser privado da liberdade, de ser colocado numa situação difícil ali, de prova mais uma vez. E é interessante que lá, embora ele estivesse em condições adversas novamente, ele mantém sua fidelidade, ele mantém sua proximidade com Deus e sua preocupação com o próximo. E Deus o abençoa de novo. Servir da melhor maneira, né, Sim. possível, mesmo em condições adversas, né? Exato. Tremenda essa lição. Isso mostra muito do caráter, né? Embora ele tenha vivido toda aquela situação anterior de juventude mimada, de juventude por vezes ali exigente, como foi mencionado, mas essas provações elas vão aos poucos moldando e transformando José. E ele vai se preparando ali, Deus de alguma maneira vai se preparando ele para assumir uma posição mais na frente. E é interessante, né, pastor Pires, que o texto fala assim, 39, verso 23, o Senhor estava com ele. Na casa de luxo de Potifar ou na prisão de angústia, Deus, o Senhor estava com ele. Pastor Pires, quinta-feira, os sonhos de Faraó. Os sonhos do Faraó, sonhos relacionados com os oficiais ali do Faraó. Pastor, que sonhos foram esses e o que Deus estava querendo com isso tudo, segundo o texto bíblico? Exato. Assim, pegando o gancho do pastor Eber, né, Deus estava preparando José da melhor forma. Na verdade, as provações que José passou, tudo aquilo tinha um plano, Deus tinha um plano para moldar José. E agora, mas chegou o momento em que algo aconteceu. José, ele recebe lá na prisão, onde, por causa da sua fidelidade, ele se tornou ali o cuidador daquele lugar, o carcereiro colocou para ser a sua mão direita nos trabalhos, e em um determinado momento chegam 2 oficiais do faraó, e era o copeiro e o padeiro. E esses homens, eles, por algum delito que haviam cometido, estavam ali naquele lugar, e eram pessoas muito importantes pela sua posição, copeiro e um padeiro. E José agora, ele vai e interpreta os sonhos dos 2. Só que para um, 3 dias depois, ele iria morrer. Para o outro, 3 dias depois, ele ia voltar para estar novamente com o faraó. E José diz para esse aí, olha, você lembra de mim quando chegar lá, não me esquece, me ajuda porque eu estou aqui de uma maneira injusta. E tal não aconteceu. Mais um tempo ficou José ali e já pensou agora a pessoa tentando sempre fazer a coisa certa e sempre parece que as coisas vão dando errado? É uma prova, né? Uma prova muito grande, porque depois que um oficial foi morto e o outro foi liberto, ele volta para a corte e se esquece de José, né? Enquanto isso, José está ali e a senhora White diz que um brotinho de esperança que tinha surgido para ele, de que ele podia sair dali, acabou se arrefecendo e a vida voltou à rotina, ele continua na prisão, mas olha que interessante, ele continua fazendo o seu melhor, dando o melhor que ele podia para o bem dos outros, fazendo o melhor que podia onde ele estava, né? Que tremenda, que lição. Talvez a você que nos assiste, nós temos aqui lições muito bonitas, né? A primeira lição, a lição de que você, quem sabe, está passando por um momento na sua vida em que não sabe por que as coisas estão correndo como estão correndo, tem pedido respostas para Deus. Talvez de uma hora para outra a sua vida deu uma guinada, de tudo indo bem para tudo indo mal, e sem poder vislumbrar uma luz no fundo do túnel, humanamente falando. A lição, a história de José é a história de alguém que teve que aprender sim, teve que ser melhorado sim, mas em tudo isso, alguém que se colocou nas mãos de Deus, alguém que tomou decisões importantes antes que as tentações viessem. Quem sabe estou falando agora para alguém que
precisa tomar decisões importantes. José nos ensina a lição de que as decisões importantes da vida são tomadas antes que as dificuldades venham. Porque quando as dificuldades vêm, nós apenas somos fiéis às decisões que tomamos ao lado do Espírito Santo. Se você, nesse momento, assim como nós aqui, quer tomar mais uma vez a decisão, a confissão diante de Deus, de que haja o que houver, seja na casa de luxo ou na casa do sofrimento, em altos e baixos, você quer permanecer fiel a Deus, nós vamos orar agora. Curva a sua fronte e, pastor Pires, pode orar por nós, pedindo ao Senhor que nos reconsagre, que nos dê essa decisão hoje de sermos fiéis a Deus, haja o que houver, para que quando as tentações vierem, pastor, que nós sejamos fiéis às decisões que já tomamos ao lado do Espírito Santo. Oremos. Grandioso Deus e Pai eterno, ó Senhor, Tu nos chamaste e sabemos, Senhor, que estás guiando a nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos cada dia a colocar a nossa mente, o nosso coração nas Tuas mãos, a permitirmos, Senhor, que Tu sejas o guia da nossa existência. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre vermos em cada coisa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E que Tu, Senhor, estás nos guiando nesse mundo, mesmo quando as coisas não parecem tão boas. Quando nós, às vezes, vemos que as situações são adversas, mas que entendamos que Tu estás nos mostrando o que é o melhor e Tu estás nos ensinando a sermos verdadeiros filhos. Senhor, cada dia transforma a nossa vida e torna-nos verdadeiros filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, obrigado, pastores, pela presença de vocês nessa lição. A você que nos assiste, é o nosso desejo que a bênção do Senhor seja sobre você e a sua família. Te esperamos na próxima lição. Fique com Deus e até lá.